Então, mais uma palestra com o nosso querido professor Adelmo. Eu vou falar aqui só o que... O professor Adelmo de Souza, ele é presbítero, ele é capelão voluntário, cientista político e professor universitário, né? E ele vai falar um tema muito relevante, né? A utilização da tecnologia como ferramenta progressista, né? E eu até vou perguntar já por que esse tema, né, professor? Já pode começar. Bem-vindo, boa noite a todos. Boa noite, boa noite. É um prazer, eu quero agradecer. Sou Luiz, sou Linderson e também aos participantes, pelo transtorno que nós tivemos aqui de tecnologia. Vamos falar um pouco de tecnologia. Ela pega uma Sim. peça. Então, quero agradecer também ao Ministério, né? Quero agradecer ao Ministério Family do Brasil por essa convite, por essa majestade. Então, por que esse tema? Né? Esse tema é interessante que eu vou colocá-lo, ele em pegar 3 palavras dessa frase, né, desse tema, que é exatamente com relação ao conceito de tecnologia, o conceito de ferramenta e o conceito de progressista. Né? Essas três palavras que estão no nosso tema, sabe que tecnologia ela vem de uma palavra grega, arte, quer dizer, e ela tem como principal, ela tem como 2 pontos principais que man fala, é exatamente fazer com que dá mais qualidade de vida para as pessoas e mudar o ambiente. Então, a tecnologia ela é constituída para dar qualidade de vida, né? Melhorar a qualidade de vida para as pessoas e mudar. Que ambientes são esses? Ambientes industriais, ambientes políticos, ambientes sociais, econômicos e ambiente atual. Então, a tecnologia ela vem para atender, né, essas duas mudanças de ambiente. Então, a palavra tecnologia ela está já inserida nesse contexto. Quando a gente fala de ferramenta, o que é ferramenta? Ferramenta é um instrumento que a gente utilizamos, né, para realizar um trabalho e chegar a um objetivo, chegar a um propósito. Então, aí está exatamente quando a gente está destrinchando essas 3 palavras: tecnologia, ferramenta e progressista. Né? Quando a gente fala em progressista, romanticamente, né, o conceito isso é algo belo, então, de se falar, que é exatamente um conjunto de doutrina, filosofia, que vem exatamente não só via doutrina, também sociais, econômicos, né, baseado na ideia em que você vai, de uma certa forma, utilizar do processo tecnológico, utilizar do processo econômico, né, para dar aperfeiçoar a vida humana. Né? Então, romanticamente, é muito bonito quando se fala no conceito que é. Só que a gente sabe que isso vai além desse romantizar. E por que esse tema, né, que foi a pessoa? É que esse tema está tão atual, tão em moda, tão em voga, que há uma necessidade de nós alinharmos o que está acontecendo na sociedade, na mudança da sociedade, através daqui. É interessante, vai ver na caminhada fala, os pormenores, os princípios, de onde é que veio essa questão progressista, da onde é que eles tomaram, da onde eles fundamentaram, né, para chegar a esse momento, e quais são os que eles desejam desenvolver. Congelou um pouco sua fala aí. Né? Congelou a fala? Um pouquinho, agora tá melhor, voltou. Tá bom. Então, a gente sabe que o conceito progressista, ele vem de 2 movimentos, esses 2 movimentos, que é o movimento do iluminista, né? E esse movimento iluminista e também positivista. Então, os conceitos do iluminismo e do positivismo é que dá algumas características, alguns princípios, não todo, porque o progressista é muito mais além do pensa em termos de iluminismo e positivismo. É mais, eu digo que é mais, como o positivismo ele é mais firme, mais contundente do que o iluminismo, o progressista é muito mais do que os dois. Sim. O que se deseja com o progressista é muito mais do que esses dois. Tanto a base do progressismo, que é iluminismo e que positivismo, por exemplo, no iluminismo a gente tem vários pensadores, filósofos, né, que a gente, vou falar aqui, a gente precisaria de uma outra palestra só para falar dessa turma, tanto do iluminismo quanto
do positivismo. Mas só vou pegar um de cada. Então, nós vamos ver, por exemplo, a questão do Voltaire. Sim. O Voltaire, ele como pensador, filósofo do iluminismo, que a gente sabe que esse movimento intelectual, né, e político do século XVIII, né, ele veio exatamente que defende o progresso, mas tem alguns pensadores que, como Voltaire, né, teria tantos outros, e o Voltaire diz o seguinte: olha, ele acreditava que o ser humano, né, deveria ser livre. Então, a liberdade do ser humano era importantíssima para os outros, né? Que a gente vai ver John Locke, tantos outros, Nietzsche, nós vamos ver alguns da linha iluminista. Então, o Voltaire dizia isso: olha, a gente precisa de liberdade, só que essa liberdade, ela não pode estar alicerçada à moral nem à religião. Então, esquece de moral, a gente quer ser livre, mas não quer saber de moral. E quando você tira a moral, em vez de liberdade, fica liberdade. Então, os princípios da moral, a moral, ela é importante, que norteia os princípios e valores éticos, né? Padrões corretos. Então, isso buscando, quando a gente diz que o progressista ele tem uma base no iluminismo, e aí você tem um grande pensador do iluminismo que diz assim: olha, a gente quer ser livre, precisamos de liberdade, mas vamos esquecer de religião, vamos esquecer. Não existe liberdade sem a responsabilidade. No caso, ele nega a responsabilidade de ser humano, né? E quer ser livre, é impossível. Então, do iluminismo, que é interessante, você vai ver John Locke, olha, a propriedade privada, a lei, a gente tem que ter leis que regula, a gente vai ver Montesquieu também, que é um pensador iluminista, que criou exatamente a separação dos três poderes, né? Montesquieu. Então, a gente vai ver alguns pensadores e filósofos que, de fato, eles trouxeram para dentro do progressismo algo muito importante. Porém, o progressismo vai muito mais além, porque o iluminismo, tanto o iluminismo quanto o positivismo, né, tem na sua essência a razão, ou seja, se nada for, descarta qualquer coisa com relação à religião, é razão e ciência. E quando a gente vai lá para o conceito, quando a gente vai para o positivismo, a gente vai encontrar um camarada chamado Augusto Comte. Augusto Comte, ele foi mais além ainda. Ele disse assim: olha, nada medido e provado, não aceito porque não tem validade nenhuma. Ou seja, é aquele Tomé, né? Eu tenho que ver para crer. Se não for por aí, então o positivismo ainda vem, e ele tem sua influência muito forte, né, dentro a nossa bandeira, ordem e progresso, vem exatamente do positivismo. O positivismo, ele tem sua estrutura em várias instituições. Pois é, aqui no Brasil dizem país, que o exército é positivista, né? Que muitos, inclusive da esquerda, têm muito medo do exército, porque ele é positivista, né? O conceito, porque isso tudo para que a gente possa entrar na tecnologia, porque eu já vou falar para o nosso professor Linderson, né, que nós precisávamos de um outro live, porque essa aqui é a primeira e tem que fazer a segunda, porque esse tema é muito vasto e abrangente. Eu vou tentar resumir aqui, mas a gente tem muita coisa a falar sobre. Eu primeiro quero dar essa visão, porque nós vamos falar sobre esse tema na forma tecnológica, na área da tecnologia, na área política, que sou também cientista político, e também nessa área, e também espiritual. Então, eu vou abordar esse tema nessas três áreas: política, na área espiritual e na área tecnológica, né? Que é exatamente para que nós possamos chegar a um norte, né? Ou seja, nós traçamos um tema onde é que as ferramentas da tecnologia sendo usadas pelos progressistas para exatamente potencializar as suas narrativas e fortalecer e ganhar adeptos e ganhar pessoas que eles possam exatamente contar com elas, né? De uma forma que a gente vai entrar, existe algo muito bem antigo, que são as mensagens subliminares, que usadas
e desenhos, filmes, né, games, que é uma forma também de mandar mensagem e controlar, escravizar e contar com esse grupo através de mensagens subliminares, que não deixa de ser uma forma de tecnologia que já vem há muito tempo atrás, né? Mas, enfim, vamos lá. Então, um dos pensadores, a gente poderia botar muito positivista como iluminista, que é uma das bases do progressismo, então, Augusto Comte diz assim, apenas aquilo que pode ser comprovado por método científico pode ser considerado como válido. Ou seja, o positivismo é muito mais crucial, posso dizer, muito mais forte, muito mais rígido, né, que o iluminismo. Mas o progressista ele pegou uma parte de uma parte do outro e também fez a sua parte, né? Então ele está muito mais em termos de que eles pensar, dominar nas suas narrativas progressistas, né? Então, quando a gente assim vai percebendo e vendo, a gente vai olhando qual é a ideia central da ideologia progressista, né? É a mudança da sociedade somente pela adoção da razão. Então, o progressista, ele é seco, ele realmente, por mais que você... Isso eu estou falando na essência do progressismo, né? Eu estou colocando aqui, a essência do progressismo é isso, é a mudança da sociedade através de método científico, através de razão, esquece qualquer coisa que se relacione à fé, ou seja, a fé não existe. Ele nega totalmente a espiritualidade. A espiritualidade, exatamente. Então, é necessário que se chegue a um denominador comum, às suas narrativas, que narrativa, quando a gente fala em narrativa, isso é muito válido, falado hoje, o que é narrativa, né? Você tem mais 6, 20 tipos de narrativa, só que as narrativas, elas são verdadeiras ou imaginárias. Então se passa narrativas imaginárias como se verdadeira fosse, e a verdade, o que é verdade não se pode se colocar, porque senão, e todas as narrativas imaginárias são derrubadas, elas caem, elas não têm, ela não subsiste, né? Ela não tem sustentabilidade. E isso é bem comum dos nossos dias através das narrativas que são levantadas, tanto porque hoje no mundo a gente tem 2 tipos de grupo, né? Ou, aliás, 3 grupos, mas os 2, a gente tem um grupo socialista comunista ligado ao Foro de São Paulo, que domina e controla através da narrativa de pobreza e igualdade, que também progressista. E, por outro lado, você tem um grupo progressista, né, ligado à nova ordem mundial, que domina e controla através do medo, né, do medo, do terror, né? Então, esses 2 grupos, eles estão muito unidos e usando de ferramentas tecnológicas para dominar, controlar, escravizar grupos e sociedades e pessoas, e muito focado em dois grupos, né? Juventude, é necessário fazer com que essa juventude ela realmente possa, e se você puder, isso a gente tem biblicamente, que as crianças tentaram matar Moisés, Jesus, então as crianças ela têm um forte, né? Porque é colocado, né, em Deuteronômio que você tem que ensinar os seus filhos andando, caminhando, deitado, levantado, em qualquer momento falar dos mandamentos, e até quando for velho não vai se desviar, não vai esquecer deles, né? Então é preciso que a geração que está aí não se encontre com uma geração que vai sair daqui. Ou seja, porque a geração que vai sair, ela tem muita vivência e experiência para passar para a nova geração. Então, é necessário que haja um conflito e essas 2 gerações não se encontrem. Porque se essas 2 gerações se encontrar, não vai se conseguir as narrativas tanto de um grupo, né, socialista comunista ligado ao Foro de São Paulo, que domina e controla através do mesmo de pobreza e igualdade, quanto do outro grupo que também quer avançar com as suas pautas progressistas, que domina e controla através da narrativa do medo e terror. Então, quando a gente vai fazendo essa análise, e o progressista, a ideia central é exatamente essa.
a mudança da sociedade, né? Eles querem mudar a sociedade somente pela adoção de razão, como também defende doutrinas iluministas e positivistas, né? E para isso é necessário trabalhar no campo da mente, né? Então a gente já vai entrando aqui na tecnologia, porque é o campo da mente que é o campo em que eles trabalham, né? Então a gente vai ver que dentro das escrituras a gente vai ver que diz exatamente que nós devemos cuidar da nossa mente, né? E não vos conformeis século, mas para que você possa experimentar 4 verbos: conformar, transformar, renovar e experimentar. Boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, quando você entra na mente, quando você consegue controlar a mente, você leva para qualquer lugar. E é exatamente nessa área da mente que eles tentam exatamente dominar, escravizar, controlar e trazer esse grupo, né, que é um grupo muito importante, que é o grupo dessa juventude que consome tecnologia. O vício de tecnologia, a gente vai estar falando do vício de tecnologia, tanto em games, e o vício de tecnologia que já faz parte da CID, né, da CID 11, né, o vício de games, e o vício de rede social, que também provavelmente vai entrar daqui um pouco também no Código Internacional de Doenças. Mas vamos voltar aqui exatamente sobre, analisando o pensamento de Voltaire, né, que é pensador iluminista, né, já teria vários pensadores iluministas, vários pensadores positivistas, mas só foquei nele. Eu poderia falar do Adam Smith, poderia falar de John Locke, poderia falar de Montesquieu, dos iluministas e do positivista. A gente falou só um pouco ali de Auguste Comte, né, que também tem, olha, só através de método científico que a gente vai entender isso aí. E a gente vai percebendo que aí eu precisaria de um outro tempo, de uma outra palestra falando sobre ciência e religião, falando da terceira lei de Newton, a lei da causa e efeito, da lei, tantas leis ligado à espiritualidade, que é um tema mais frente. Mas vamos focar aqui que o nosso tema é tecnologia e tem pano para manga. Eu vou pedir para o Lielso, depois nós fazemos a continuidade dessa live. Possivelmente a gente pode fazer outra parte 2, né? Então, o que acontece? Para que eles possam... quais são os temas, né? Os temas que, como nós vimos que Voltaire disse assim, olha, você pode ser livre, sem problema nenhum, mas eu não quero que inclua nessa tua liberdade os princípios da moral, nem da religião. Então, é livre, mas não tem ética. E quando a moral, no campo da filosofia, a moral é entendida como um conjunto de valores, né? Como a honestidade, a bondade, a virtude, né? Etc. Considerado universalmente como norteador das relações sociais e conduta dos homens. Ou seja, se você não tiver moral, você não vai ter como nortear a conduta, né, nem a relação entre pessoas. Quando você tem exatamente um pensador que tem na sua essência um movimento, né, iluminista que tem com sua base do progressista, né? Você vai ver, você vai entender que a essência, estou falando a essência do que é o progressismo, né? Então, quais são as pautas progressistas, né? Ou seja, que se assemelha muito com o que a esquerda defende, né? A pauta progressista no mundo inteiro, né? Ele busca direitos sociais. É claro, direitos sociais é algo que é importantíssimo, né? Direitos sociais. Mas eles avançam, eles procuram também movimentos sociais. E também ele avança no movimento feminista, ele avança nos direitos índios mesmo. Assim, a questão hoje recente da decisão do marco temporal ali pelo prova, Supremo, a gente sabe que o marco temporal é uma prova aí. O marco temporal é algo que o progressista defende, os direitos dos índios, e quando a gente vai ver o marco temporal, que foi ali de 88, da Constituição de 88 para trás, e vem o Supremo e traz essa pauta, né, de marco temporal. E o conceito é o seguinte: as terras que eram de índio, o índio vai ter que voltar para lá. Se os índios não existirem, só que os índios não podem produzir, não pode fazer nada, tem que levar a vida de índio. A gente sabe que o índio, ele quer exatamente ter seu carro, ter celular, quer ter plano de saúde, ele quer viver uma vida digna como
dizem que não é índio, né? Então, mas eles querem exatamente quando marco temporal, e aí ele diz assim, olha, se tiver índio, o índio vai ficar de posse da sua terra. Mas se não existir índio, a propriedade vai ser da União. Ou seja, se tiver índio, tudo bem. Se não tiver índio, vai para a União. E aí se perde o principal, que é propriedade privada, né? Que aí é um outro tema falando sobre 4 pautas ali que a gente percebe que é do Congresso, mas o Supremo tem um deles marco temporal, discriminação de drogas, discriminação de aborto, que também faz parte de pauta progressista, porque o Supremo já nós temos um vídeo na net falando, quando então o presidente do Supremo, ministro Fux, dizendo, olha, nós estive na ONU falando com o secretário e disse que o Supremo é parceiro para cumprir as pautas da Agenda 2030, que nós vamos falar um pouquinho. E essa Agenda 2030 que tem de progressismo, né? E dentro dela, né? Desenvolvimento, 17 eixos, ODS, né? 169 eixos, né? Que se tem dentro dela. Mas vamos focar aqui. Então, o progressista defende direito social, movimento social, movimento feminista, direito dos índios, e avança, né, em outras pautas, como orientação sexual, ideologia de gênero, que faz parte da Agenda 2030, que é o eixo 5. E é interessante que no eixo 5 da ideologia de gênero, quando você for ver lá, ele quer empoderar a mulher, né, e as mulheres e meninas, torná-las empoderadas, né? Ou seja, esquece um pouco da figura do homem. A principal figura do homem nessa relação aí, não. Agora nós temos que empoderar as mulheres. São palavras bonitas, né? São palavras bonitas, né? Empoderamento feminino. Deturpada. O próprio progressismo é uma palavra deturpada. Seria o bem para o ser humano, mas ele é deturpado. Que eu coloquei no início, né? O conceito é muito bonito, mas a teoria é uma coisa, a prática é outra, né? Então, a prática, ela vai muito além do que é. Quando você vai olhar os 17 eixos da Agenda 2030, e essa Agenda 2030 da ONU, ela já vem da Agenda do Milênio. A Agenda do Milênio, que é uma agenda que terminou, ela terminou ali em 2015, né? Que a Agenda 2030 começou em 2016. A Agenda do Milênio, que não conseguiu atingir seus propósitos objetivos, né, se transformou na Agenda 2030 com mais enxuta, né? Então você tem causas interessantes que seguir. Atingir, eu não tenho dúvida que se não atingir, eles vão colocar a Agenda 2050, 2100, até atingir os seus propósitos e objetivos de domínio e controle, né, de grupos e de sociedades, como é o objetivo. Então, eles têm também discriminação do aborto, discriminação de drogas, propriedade privada, desencarceramentos, né, também são pautas progressistas. Você tem mais Estado, mais controle e domínio da sociedade, você tem todas essas coisas que vivenciamos hoje. Então, mas esse movimento progressista, ele também partiu para o lado religioso, né? E no lado religioso, nós vamos encontrar movimentos que foram embrião e hoje vem tomando uma proporção muito grande. Você vai ver teologia progressista, existe uma teologia progressista, você vai ver cristianismo progressista, você vai ver teologia da libertação, cristianismo liberal, né? Você tem vários conceitos e é interessante que existe uma infiltração, né, de pseudo-cristãos entrando com esses movimentos e trazendo como verdade, até mudando. Né? Nós temos algumas Bíblias feitas nos Estados Unidos, no Brasil, né, que dá respaldo a esses grupos. Só que eu lembro uma frase do Agostinho, ele dizia assim: se você crê somente naquilo que gosta no Evangelho e rejeita o que não gosta, não é no Evangelho que você crê, mas sim em si mesmo. Ou seja, Agostinho já diz assim, se você realmente tem como princípio tirar só aquilo que vai agradar, que vai te
beneficiar, então você não crê no Evangelho. Na verdade é o egoísmo. Então, Agostinho já Na verdade é o egoísmo, né? Então é algo interessante, e aí você vai perceber que existe um grupo, né, que se denominou dentro do cristianismo a nova esquerda, né? Então, existem grupos se considerando que é uma nova esquerda e trazendo, e sendo considerado, não, eu sou um cristão progressista, então, tipo aquele outro que disse assim, eu tenho orgulho de ser socialista, eu tenho orgulho de ser comunista, alguém falou recente isso aí, então, e ele não tem ideia nem noção do que defende, e até, de repente, até tenha, mas já sofreu e já passou por um processo de imunização cognitiva de uma forma tal que cauterizou e nada que você coloque não é aceito como verdade. Né? Então, a narrativa do engano, né? A narrativa da imaginação já dominou e controlou a mente dessas pessoas, que é na área da mente que o progressista ele atua e ele age através da técnica, entrando, pelo menos dando start, né, nessa live aqui. Mas eles avançaram muito, então, nesse campo da mente. Isso. Nesse campo da mente. Exatamente. Então, o pessoal que se considera cristão progressista, eles acham que a salvação vai vir pelas minorias. Eles acham que as minorias é que vai salvar a humanidade, né? Vai se encontrar com Cristo, são as minorias, e essas minorias sabem que Cristo é para todos, não é só para as minorias. E aí, eles dizem que os excluídos e as minorias são que vai chegar exatamente ao encontro, né? E a gente sabe que isso, a Bíblia já é clara com relação a isso, dizer que a religião pura, verdadeira, sem mácula, é amparar órfão, necessitado, não se corromper, não se envolver com as coisas, esse mundo está lá. Então, se a religião, a fé sem obra é morta, você tem que ter fé, mas tem que ter obra, tem que realizar algo social, ajudar o próximo. Isso faz parte do cristianismo, mas a gente está indo, não é só aí, a gente quer exatamente uma pauta comportamental, ou seja, pauta de comportamento, não, essa esquece, eu quero saber só o social aqui, eu não quero saber desse negócio de comportamento, que isso vai exatamente atingir que eu estou fora da palavra, eu estou fora do ponto. Então, para fechar esse tema, é exatamente aí. Então, voltando aqui para que a gente, sobre a questão tecnológica, né? Então, nós precisamos falar exatamente sobre vícios em tecnologia, né? E quando se fala em vício em tecnologia, a gente vai verificar alguns ambientes tecnológicos, algumas plataformas tecnológicas, alguns softwares. E, na verdade, quando a gente vai falar sobre vício em tecnologia, existe um transtorno caracterizado pela falta de habilidade em controlar, né? Ou seja, eu não consigo controlar o uso da tecnologia. Então, quando você não controla o uso da tecnologia, você é presa fácil para ser implantada os conceitos progressistas na sua mente, porque é necessário que eu chegue a você. E a forma de chegar a você é através da tecnologia. E aí eu tenho dependência de jogos eletrônicos, nós temos dependência de rede social, existe dependência como a droga, né? De pornografia de pornografia online e dependência de smartphone. Existe, inclusive, um conceito uma terminologia sobre a dependência do celular. Então, dependência do celular é algo que faz parte desse nosso... Como estabeleceu, né, os jogos eletrônicos, né, ele pode ser... Algumas pessoas realmente não conseguem os jogos e a internet é algo que tem seu lado positivo, não tem como negar. A tecnologia ela está avançando. Durante a nossa fala nós vamos falar um pouco sobre inteligência artificial, mas eu precisaria de uma live só para falar de inteligência artificiais, né? Porque é muito, e eu falar um pouco do chat o lindo, do
Eu já falei com o Lindas, ele pode marcar uma outra. Ele pode marcar uma outra. Só sobre inteligência artificial eu precisaria só de uma live, porque eu uso o site GPT, eu consulto, eu vejo o que está sendo desenvolvido, o que está sendo, de uma certa forma, temido pelo chat GPT e por outras inteligências artificiais, até escrevi um artigo sobre a desinteligência artificial, ou seja, se é artificial, né, você está sendo conduzido para uma desinteligência que você, porventura, poderia ser desenvolvida, mas você travou, limitou para dar espaço à inteligência artificial, e isso é algo que não tem mais volta, mas você não pode ser escravo e ser conduzido para onde esses grupos realmente desejam que você vá. E aí existe um livro que eu aconselho, não sei se dá para ver aí, né? Esse livro aqui... Política, para ler aí. Ideologia e conspiração. Política, ideologia e conspiração. Política, ideologia e conspiração. Esse livro é um dos livros que a gente costuma tirar muita coisa dali, até do filme que você está em voga hoje, né? O filme é bem interessante sobre essa questão das crianças. Só um upside, né? Então, você vai ver alguns conceitos dentro desse livro e quem está por trás disso aí, né? Os grandes financiadores e banqueiros do mundo. É algo muito interessante. Mas voltando aqui, a gente sabe que existem hoje, né, grupos que ficam buscando pessoas para implantar suas ideologias e suas doutrinas controlantes e dominantes. Então, um dos grupos, né, que aí você tem como um grupo socialista comunista e, por outro lado, um grupo progressista ligado à nova ordem mundial, outro ligado ao Foro de São Paulo, né? Esses dois grupos, eles, no momento, eles estão juntos, mas ao mesmo tempo separados, né? Eles têm algum momento que eles se unem e algum momento eles se traem um ao outro. Né? Então, por exemplo, o TikTok, né? O TikTok é um aplicativo tecnológico que é desenvolvido na China, que a China se utiliza exatamente para chegar a um determinado... E quem mais se utiliza do TikTok, por incrível que pareça, são as meninas, né? As jovens meninas são que mais... Assim como game... mas os meninos não. Que predomina. Assim como rede social, quem predomina mais em rede social é menina também, não é homem, né? Então, mulher está mais em rede social e mais o aplicativo TikTok, e o menino mais em games, né? E para isso, o estudo que foi desenvolvido. Então, o TikTok, ele foi proibido, né? Inclusive está proibido na Índia, mas os Estados Unidos proibiu, o Japão proibiu todos os órgãos públicos instalarem no dispositivo TikTok, porque já se descobriu, né? E funcionário do TikTok chinês, ele conseguiu pegar os dados de vários jornalistas do Ocidente, e ele foi descoberto e chegaram lá na empresa, a empresa disse, não, foi um funcionário que desviou a conduta e nós já mandamos ele embora, mas não está mais conosco. Sobrou para um. A experiência do TikTok, sobrou para um. A experiência do TikTok é lhe controlar, lhe vigiar, né, e roubar o que você pensar, que é um software, um vírus, e ele consegue extrair seu equipamento, e quando você está dançando, brincando, né, na China ele é utilizado para outra verdade, não é utilizado como é utilizado nas Américas, né? E na Europa também o Parlamento Europeu e várias entidades estão apavoradas com a utilização do TikTok. Ele foi comprado, né, por uma empresa de uma empresa comprou a outra em 2018. Quando foi em 2020, 2 anos, ele estava com 1 bilhão de pessoas no TikTok. O Facebook passou 8 anos para ter 1 bilhão de pessoas, né? Ele em 2 anos já tinha 1 bilhão e hoje tem até uma brincadeira de a pessoa ficar parecendo como um gato e a pessoa deposita R$1, né? Só para centavos ali, e a pessoa não faz nada, né? Então é uma plataforma que vai imbecilizando, né? Vai se tornando essa geração escrava daquilo. E é exatamente
as pautas progressistas que ele quer exatamente te controlar de alguma forma, porque isso quando a gente está falando ali da China, mas a gente sabe que na Europa, os Estados progressistas são bem atuantes, grandes banqueiros, que dominam e controla e dita qual é a política desse ou daquele país, como tem que ser feito, como tem que não ser feito. Então, eles são muito influenciadores na área econômica, na área política, na área social de diversas nações. Né? Não isso é bem batido, bem dito, né? Bem analisado. Então, quando a gente... Tanto é que nós vamos ver, por exemplo, uma coisa... Existe um livro também bem interessante sobre mensagens subliminares. Esse livro é bem antigo, né? Esse livro é antigo, Mensagens Subliminares, filme Disney. Então, a gente vai ver a vida de quem era Disney, né? E a gente vai ver alguns personagens Disney, né? Como consumidor, como, por exemplo, de Patinha, né? O negócio dele era dinheiro, era o rei dele, o Deus dele é o dinheiro. Sem dinheiro, né? E quando você tem... E as mensagens que são passadas, e a gente vai ver a vida, né? de cada personagem, tem sua história, né? Na vida que ele conduzir, que ele leva. Então, o que a gente tem em termos de mensagens subliminares, existe um pastor chamado Josué Irion, né? Ele, por muitos anos, ele vem falando sobre mensagens subliminares em filmes. Nesse livro tem bastante mensagens subliminares e diz quais são esse ou aquele, tem essa ou aquela mensagem, né? Que vai entrando na mente. Eu preciso que eu entre na mente. Você está vendo um filme, daqui a pouco aparece uma cena que não tem nada a ver com o filme, e é exatamente para que a sua mente consuma, né? Coca-Cola e sei lá, qualquer outra coisa. E Opa, congelou um pouco. Mas... a tecnologia tem proporcionado isso e fazendo com que as pessoas consigam ir para um lado ou para o outro. Através, a gente sabe que a inteligência artificial do Google, por exemplo, você está conversando, daqui a pouco ela fala alguma coisa, ou daqui a pouco ela vai te mostrar um artigo, algo que você conversou ali, daqui a pouco está aparecendo mensagens no teu Instagram, no teu Facebook, no teu... Tu pesquisa uma coisa, dali a pouco roupa, calçado, eles começam a te mandar, né, porque eles, de uma certa forma, controlam, eles sabem o teu gosto, enfim. Exatamente. E a gente vê que na área tecnológica, por exemplo, a finalidade, por exemplo, essa moeda virtual, né, que está se propagando, está se falando muito, né, essa moeda virtual, ela vai ser muito mais aperfeiçoada do que o Pix que a gente utiliza hoje aqui, que será algo que vai durar um mês não tem mais nada, você tem que gastar naquele mês. E se você, por exemplo... não pode comer uma carne vermelha porque tem ácido úrico. Você comeu, você não vai ter mais direito ao sistema de saúde. Vai estar um lá, controle primeiro. Alguma coisa. Então, a tecnologia vai fazer com que você, e isso se a gente for avançar aqui para a inteligência artificial, que é outro tema muito longo, extenso, mas o que a gente percebe em relação a identificar a presença constante, transtorno mental, né? E que pode ter relação de causas e efeitos com dependência de jogos. Né? Dependência de jogo eletrônico é algo que a gente percebe quanto vai afetando, né? Vai afetando o desenvolvimento. É uma doença já, né? Que já faz parte da CID-11, né? Que é doença, problemas relacionados com a saúde ali, classificado ali a dependência social, que é outra coisa interessante. Essas plataformas de redes sociais, muitas vezes, dedicadas ao público adulto, mas ela atinge essa juventude, essas crianças, jovens, adolescentes, de uma forma assustadora. E se você... e isso ainda não foi classificado a dependência de rede social, sim, a dependência em games. E quando a gente fala em games, a gente tem uma palestra que é exatamente os desafios da internet, a solidão digital. Você identifica alguém que está pedindo socorro através das suas postagens, né? Como você identificar assim, que essa pessoa está vivendo um passado de depressão, um presente de estresse e um futuro de ansiedade. Ou seja, você tem como detectar, porque você sabe que essa pessoa não vive, não se comporta, mas ela
começa a postar algumas coisas, você diz, ó, tá estranho essas postagens aí. Mas uma coisa que esses influenciadores do mal quer exatamente, porque Joseph Goebbels, né, que era o propagandista de Hitler, ele dizia assim, olha, se você conseguir controlar, se você conseguir entrar na área da educação, na área da cultura e na área da comunicação, todos essas três áreas têm aplicativos e têm tecnologia. Você vai dominar, controlar, escravizar e você não vai precisar dar nem tiro. Então você não precisa dar tiro. E só que ele diz assim, ó, você tem que pegar os cabeças, tem que pegar os líderes dessas áreas. Pegue alguém muito influente da comunicação, alguém muito influente da educação e alguém muito influente da cultura. Que todos os seguidores deles, se você aderir às nossas ideias progressistas, comunistas, socialistas, tudo que é isso, seja ela qual for, todos vão atrás, porque se você realmente é um ícone daquele setor, a gente conseguiu trazer você para o nosso lado e possamos te dar muitos benefícios, muitas leis Rouanet por aí afora, né? Se você realmente tiver do nosso lado, todos os seguidores vão estar conosco. Então, isso foi trabalhado durante muito tempo. Isso foi criado uma geração de imunizados cognitivamente, ao ponto que já cauterizou na mente dessa geração. Só que eles não pararam por aí. É necessário que a gente avance nessas novas que vêm. E se não chegar, a gente tem duas ferramentas que os progressistas defendem, que é exatamente a discriminação de drogas e a discriminação do aborto. Então a gente tenta já matar ali do início, como a gente também vai interromper a vida ali, né? Porque a gente tem na Constituição pelo menos 3 formas, que é autorizar, que não é crime, né? Não é criminalizado o aborto, que é exatamente na questão de nascer o problema, o problema de risco de mulher, ou estupro, né? Então você tem essa que não é crime. Mas você, daí para frente, olha, meu corpo, minha regra, né? Eu não estou nem aí 12 semanas, pode... então, o que acontece? Isso são pautas defendidas e propagadas, divulgadas, né, pela essência do mundo. E isso a gente vai ver isso bem nítido no momento em que vivemos. Mas o que a gente percebe que é o seguinte, a gente sabe que o mundo hoje está muito estranho, né? A gente vivemos uma época de coisas muito estranhas. Então, por exemplo, hoje a gente tem percebido, houve um grande incêndio, a cidade quase completa, e mal aí no estado. A gente vê, e aí a gente entra em alguns projetos, né? E projeto ARP, né? O projeto ARP é um projeto muito antigo, pode ficar... não sei se fica em Mojave, na Califórnia, ali no deserto, que faz a memória, que pode bombardear com rádio alta, né, e mudar o clima dos locais. Então você tem alguns projetos muito quer dizer, fortes na área tecnológica. Eles estão mexendo até com as leis da natureza, né? Então, nesse caso, estão invadindo um campo assim que... É algo assustador, né? A gente tem algum Bluebeam, né, que é exatamente colocar holograma, né, e espelhar alguns líderes, né, como Cristo, como Buda, como Maomé, né, extraterrestre, para que as pessoas se confundam e achem que é verdade aquilo ali, né? Então você tem pessoas, por exemplo, muito frias ou muito deprimidas. Você vai encontrar terremotos, né, em diferentes partes tem acontecido atualmente. Você vai ver pessoas cada vez, o tempo passando muito rápido, ou seja, quem viu há décadas tem passado, você não tem percebido isso, e aí você tem uma coisa, criação de aplicativos, criação de tecnologia para uma determinada finalidade, determinado fim. Você tem, por exemplo, não só a unificação do dinheiro, que a gente tem muito, isso me envolve também Bitcoin, outras moedas digitais, e você vai ficar preso, você vai ter que ter, e a área tecnológica ela vai ser crucial para isso, porque a gente sabe que o clima, né, até o clima, tem
ficado estranho. E aí houve uma reportagem, né, que houve uma aceleração da rotação da Terra, né? Passou na Record, tem essa reportagem. Houve uma aceleração na rotação. E os dias estão passando muito rápido, desde o ano, e isso tem, de uma certa forma, não só profecias, mas também o homem, o ser humano, com a sua ânsia, né, de querer ser Deus, de querer dominar e controlar, né, o máximo. Mas a gente voltando aqui para a questão da rede social, a rede social... Nós não temos muito tempo, né, só dizer aí, mas não sei quanto tempo aí. Aí nós temos que marcar depois uma outra para dar continuidade. Mas pode continuar, depois encerra. Tá. Temos pouco tempo, então. Tem tanta coisa ainda. Assim, pessoal, eu tenho assunto para falar de determinados aplicativos, determinada plataforma tecnológica, como professor na área da tecnologia, também como professor na área da política. A gente percebe que a geopolítica mundo, ela tem, de uma certa forma, trazido narrativa, trazido parâmetros, né, para que a sociedade absorva e consuma esses parâmetros, e para que ela possa chegar na ponta e colocar suas ideias, é necessário da utilização da tecnologia para que isso possa ser concretizado, né? Nós tivemos agora teste, né, não sei se você viu essa semana nos Estados Unidos, que todos os celulares tocou de uma vez só. Essa semana agora, eles fizeram um teste, mas esse teste é só para ver se acontecer alguma coisa aqui, você jamais não... quantos receberam no próprio Facebook para mudar, ficar mais velho, ficar mais jovem, né? Aderir a isso, aquilo, e isso é uma forma de verificar e, de uma certa forma, você está ali sendo monitorado, controlado e obedecendo até, né? Ou seja, se eu coloco uma coisa interessante, as pessoas aderem e já começam a reproduzir aquilo, a se colocar naquilo. Então, é uma forma do progressismo, de uma certa forma, te trazer para o lado deles, né? Então, através de tecnologia, não tenho dúvida que as pautas progressistas, elas são ferramentas que eles conseguirão atingir seus objetivos, as suas pautas, através da tecnologia, em qualquer ambiente, qualquer aplicativo ou espaço que são concedidos e cedidos através da tecnologia. Eles já dominaram bastante, né? Já está como se diz, controlado. É assustador já. E isso, quando a gente vê a questão da inteligência artificial, né? A inteligência artificial, o site GPT, o próprio Elon Musk, ele ficou... que a pessoa que desenvolveu a artificial, ele ganha, e está ganhando hoje 3 trilhões por ano. Trilhões por ano, cara, que é o dono da inteligência artificial, né, que é a essência do chat GPT, dá o seu kernel, né, tipo o cara que desenvolveu o kernel do Linux, né, você tem várias distribuições ali, então, mas tem o cara que desenvolveu, todo mundo pega o kernel para desenvolver a distribuição mesmo, tem a inicial. O cara que desenvolveu, ele disse assim, olha, a inteligência artificial, que é a essência do chat GPT, e depois tem as outras, grande parte dela, a inteligência artificial, ele disse assim, recente, quem realmente ficar desempregado, e vai tirar muito emprego de muita gente, vai ficar numa dependência ali, ele disse assim, eu vou dar dinheiro para quem ficar desempregado, mas uma condição, vai ser um dos meus, eu vou te controlar. Então, tu ficou desempregado, é como socialismo. Hoje as pessoas não saem de Cuba, não é nem porque não tem oportunidade, é porque o governo dá tudo, mas dá sim, aquilo para 2 meses, não tem mais, né? Então tem pessoas que não saem de lá, não é porque não tem oportunidade de sair, porque já se acomodou naquilo que o governo está. Então, já se adaptou, né? Se adaptou a... Então, eu não vou trabalhar, porque já tem alguém que já me dá. Então, o que acontece? Só que o Elon Musk, a Espanha, a Inglaterra, a Alemanha, a Itália, ficaram um tempão sem utilizar e proibiram o chat GPT. É uma base de dados que você procura qualquer coisa. Você faz do pinico a bomba atômica. E aí, isso é que é o medo, porque eles vão buscar esses dados, essas informações, em base de dados do mundo inteiro. Ninguém sabe a origem, de onde é que vem. E a gente sabe que dentro dos arquivos de dados das grandes universidades, tem muitos conceitos socialistas, comunistas. Essa parte eles já dominaram, né? As universidades. Né? Sim, mas só que o chat
Por exemplo, você vai fazer uma pesquisa que é o socialismo, você vai ver que exatamente ali vai dizendo que é algo interessante, que é legal, tal. E aí vai te conduzindo para um lado que você vai tomando aquilo como sim, sim. verdade, como norma, como regra, para não ter muita... Então, professor, nós temos que parar por aqui, eu acho. Não sei se alguém ali não tem ainda pergunta ali. Mas essa nossa conversa vai ficar gravada. Não sei se é minha Hum, irmã, não sei se é minha, tá ali da de Recife, mas oi? parabéns. Eu estou vendo aqui uma pessoa chamada, acho que é Márcia Souza, pode ser a Márcia Souza, lá em Ah, Recife. sim. Ela vai ficar gravada no YouTube, né? Depois. As pessoas podem, quem não assistiu, pode assistir lá, né? E outra coisa, então o Lindsay vai marcar outra parte aí da. É um tema, como o senhor disse, isso aí daria para um dia, né? Muito interessante. E inclusive eu queria saber mais, né? Depois, é como nós nos defender, mas o senhor já deu uma palhinha aí. Como nós porque hoje isso aí como se diz, dominou a mente da pessoa. E entrou nos nossos lares, entrou porque hoje ninguém está livre, né? Lá na sua casa, tu não sabe às vezes o que o filho está, como se diz nas escolas, está fazendo realmente trabalho. Então, como nós, como família, como cristão, como nos defendermos disso, né? Isso a gente vai marcar para a próxima, mas eu já digo que todos os equipamentos você tem uma configuração que você pode limitar o acesso daquele jovem, daquela criança nas redes sociais. Então, os pais acham que está no quarto, mas está, na verdade, iniciadores do mal. E eu dou uma palestra sobre desafios, a internet fala em 20 desafios, e um dos desafios que tem matado jovens, crianças lá, o desafio, por exemplo, do desodorante. Então, junta grupos, pega um desodorante spray, e inala escura, aquilo vai queimando as vias aéreas. E vários casos. Eu vi isso na escola, eu vi isso na escola. E isso, para os jovens ser aceito, eu falo de 5 desafios na internet, porque a ideia é matar essa geração, matar esse jovem, fazer com que ele não chegue no mundo da verdade. Ou ele vem para o nosso lado, ou a gente elimina ele antes. Então, tem essa narrativa, e ou vamos eliminar, ou vamos trazer, usar e trazer ele para o nosso lado. Então, e aí você tem a questão desodorante, como é que dá uma olhada, né? Você compra, dá uma olhada no armário, só tem 3. Cadê os 2? Às vezes faz na casa, vai fazer o desafio na casa de algum colega para ser aceito. Isso é um deles. Fala da internet que tem levado essa atitude, a oscilação, desafio dos aparelhos 4 horas e aparelhos, por aí vai. Então, essa nossa geração de jovens e adolescentes está muito atacada, não é só lá no ventre depois também um projeto do grande progressista chamado Bill Gates, que é a redução da pobreza mundial, exatamente. Isso aí é outra opção também, grande para falar e orientadora. Então tá, boa noite, nós agradecemos e pedimos para as pessoas que possam acompanhar a gravação e nos seguir no Instagram depois, né? Então, muito obrigado, professor. A gente pede muita desculpa por não ter chegado um pouquinho atrasou, né? O tema foi tecnologia, mas às vezes a tecnologia nos dá uma rasteira, né? E eu sei que o senhor tem muito a falar, é um assunto muito interessante isso aí. E então depois a gente marca uma outra continuidade, né, desse assunto. Perfeito. Então, fico à disposição, professor Luiz. Muito obrigado, professor. Ao Ministério Família Paz Brasil. Estamos à disposição, já a segunda palestra que nós damos aqui para a Anal e tem conteúdo aí para nós falar. E isso é interessante nós marcarmos um congresso, né? Porque aí preciso também ouvir das pessoas, responder às pessoas. Pessoalmente, sim, inclusive outras pessoas aí que nos queiram agregar, né? Aí estamos à disposição. Então tem tantas pessoas, né? Que eu vejo hoje, felizmente no Brasil nós temos gente despertando, né? Eu vejo Nicolas Ferreira, a Bárbara do Te Atualizei, né? Eu vejo o Brasil Paralelo, são pessoas que estão divulgando, estão combatendo pelo que eu vejo aqui, de uma certa forma com suas armas. Então temos que nos unir. Isso. Só para concluir, professor, para deixar aqui, é importante que a gente realmente não perca o nosso foco, perca o nosso alvo, não perca a nossa essência. Precisamos manter nosso alvo, nosso foco e nos colocar como pessoas, somos a favor da liberdade, sanção econômica, a favor da paz, contra qualquer tipo de tirania, a favor da propriedade privada, ter Deus no centro, exatamente. Então, ser patriota, né? Não ter ali para Deus uma
Deus apareceu para Moisés, disse: Moisés, tem um povo lá, e Moisés retruncou, porque o povo já estava dentro escravo no Egito, e Deus apareceu para ele numa sarça, e ele estava ali. Moisés disse: eu vou lá, mas eu vou dizer quem foi que me mandou. Diz: eu sou, te enviou. Moisés foi lá, disse assim: olha, pegue, reúne família, entre nas suas casas, coloque um sinal nos umbrais, vai vir praga sobre o Egito até amolecer o coração do faraó, e vai libertar. E assim aconteceu. Então nós vimos nesse contexto aí, Deus, Pátria, Família e Liberdade. Sim, exatamente. Então, um abraço, que Deus continue abençoando todos quantos participaram. Deus transforme e dê um final de semana abençoado e abençoador, excelente, maravilhoso. Noite e domingo também, uma semana vitória e bênção para todos. Ok, muito obrigado, então, boa noite a todos, né? E não esqueça, né, de compartilhar, de curtir nossa página, e vai estar no YouTube também gravado, né? E outras palestras que virão aí também. Muito obrigado, boa noite a todos.